Meus queridos irmãos, é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui esse homem de Deus. Se às vezes a gente quer até falar, né, mas some, né, os elogios, porque conheci hoje o presbítero Levi, aquele garotinho que a gente pôde acompanhar o crescimento, o casamento, né? Podemos acompanhar ali a formação dele como obreiro, diácono. Só estou triste com você que não me convidou para o presbitério, mas tudo bem. Eu tenho um bom coração e sei perdoar, né? Queridos, e com certeza o Senhor vai usá-lo hoje para nós, né? E assim, para que ele volte, né? Para que ele volte, hein? Vamos recebê-lo com alegria, amém? Glória a Deus. Que o Senhor te use e te abençoe para a glória dele. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Primeiramente, boa noite a todos. O pastor Adriano já iniciou aí a apresentação. Me chamo Levi, presbítero Levi. Eu sou do Ministério Porta de Sião, ali na Estrada do Pacheco, onde era boate, né, Rovian, agora é Habitação de Deus, Casa de Deus. Trago um grande abraço do meu pastor Felipe Reis, com quem teve o prazer de trabalhar, né, de congregar junto com o pastor Anderson, né, onde a formação dele foi junto com o pastor Anderson. Já estive aqui há mais ou menos uns 4 anos atrás, em um domingo pela manhã, acompanhando o evangelista Cláudio Pita, aquele que teve leucemia, não sei se vocês conhecem. E eu vim aqui junto com a esposa dele, na época eu participava do grupo de dança, né? Hoje eu não tenho mais porte físico para dançar, mas na época eu era um pouco mais magro, então a gente trabalhava ali, né, com a dança. E como o pastor Adriano falou, esse homem fez parte da minha formação. Eu era da Batista Renovado Pacheco, e lá eu tive o prazer de ser liderado por ele, um corpo diaconal, um corpo de obreiros. Aprendi muito do que eu tenho, muito do que eu sei, ministerialmente falando, eu aprendi com esse homem de Deus. Vocês têm um privilégio de ter um pastor tão amado junto com vocês. E do pouco que eu vou poder compartilhar com vocês nessa noite, faz parte dessa formação que eu tinha. Amém? Eu estou acompanhado de um jovem lá da igreja, o Dário, jovem bonito que está aqui comigo. Minha esposa não pôde vir, que eu estou com um bebê pequeno, pastor. Estou com a Laurinha, que nasceu há pouco tempo, e tem o João, de 5 aninhos. Então ela não pôde me acompanhar, então queria justificar. Né, como o pastor falou, sou casado, né, tenho 2 filhos, 6 anos de casado. Lembrei que agora, se eu esquecesse, ele ia me apertar lá na igreja. O professor Daniel também, tem um projeto de jiu-jitsu lá na igreja, a esposa dele está aqui, o filho, né? Tenho o prazer de praticar o esporte com ele lá. Mas, feitas as apresentações, vamos estar estudando a palavra de Deus nessa noite, para aquilo que Deus possa ministrar ao meu e ao seu e ao nosso coração. Está disposto a ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém? Eu queria, amados, que vocês pudessem abrir a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 3, Atos 3, inicialmente eu vou ler só o verso 6, eu acredito que aqui o povo gosta de ler a palavra de Deus, a gente vai passear por ela, a gente vai estudar, porque crente que não gosta de Bíblia tem alguma coisa errada, amém? Diz assim a palavra de Deus: e disse Pedro, não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Só esse versículo, você pode tomar assento. Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença. Muito obrigado, ó Pai, de estarmos aqui nessa noite, ó Pai, podendo compartilhar e ouvir a Tua palavra, ó Pai. Pai, eu quero te pedir, ó Pai, que eu possa esvaziar de mim agora, nesse momento, ó Pai. Que possa tirar, Deus, todo o pensamento meu, toda a palavra minha, ó Pai Deus. E que nesse momento, ó Pai Deus, eu possa ser canal, ó Pai Deus, nesse lugar.
E que nesse momento, ó Pai Deus, eu possa ser usado para transformar, ó Deus, a vida dos meus irmãos, para modificar, ó Pai, o pensamento e o coração de cada um aqui nessa noite. Que a Tua palavra, ó Pai Deus, seja revelada no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, é muita alegria de estar aqui nessa noite. Quando eu estava conversando com o pastor Adriano, via o WhatsApp, que hoje é mais fácil de nós conversarmos, e ele tinha me convidado numa outra data, acabou que não pude estar aqui. E esse sermão, lá no Ministério Porta de Sião, eu comecei pregando com a juventude no sábado, só que não deu tempo de concluir, mas eu creio que em nome de Jesus nós vamos conseguir aqui. Amados, o versículo que nós lemos fala a respeito de um homem que ele se encontrava diante de uma porta. Talvez você já ouviu essa mensagem que se fala de um coxo que foi curado por Pedro à beira de uma porta chamada Porta Formosa. E quando eu comecei a estudar essa palavra, eu falei assim, meu Deus, que contraste que isso traz para a nossa vida. Existia um homem coxo, que a palavra de Deus a gente vai começar a folhear aqui, desde sua nascença, ele já tinha essa dificuldade, já tinha essa deficiência, ele era posto todos os dias à beira da porta para pedir esmola. Todo dia, a sua família pegava aquele coxo, levava até a beira da porta do templo, conhecido como Porta Formosa, e na beira daquele lugar ali, ele tinha um hábito de pedir esmola. Provavelmente passou muitas pessoas e viram essa situação. Provavelmente passou muitos homens e mulheres de Deus, porque era a porta do templo, e viram o homem ali pedindo esmola. Mas é muito provável que poucos o ouviram. E Pedro estava com quem quando ele passa por ali? Com João. Ele caminha com João. A palavra de Deus diz que era a hora 9, mais ou menos 3 horas da tarde, ele ia orar. E quando ele passa pela porta, o coxo estende a mão e pede uma esmola para ele. E Pedro faz o que a gente acabou de ler. Amados, o livro de Atos dos Apóstolos ele é muito interessante porque no capítulo 1, o Espírito Santo de Deus ele é uma promessa para nós. Porque Jesus ele vai de assunto ao céu e fala que deixaria um consolador. Então ele é uma promessa no capítulo 1. Sendo que no capítulo 2, o Espírito Santo de Deus é a promessa cumprida. Por quê? Porque teve o Pentecoste, a igreja foi cheia, teve repartições de línguas. E no capítulo 3, a igreja ela se comporta cheia do Espírito Santo de Deus. No capítulo 1, o Espírito Santo de Deus é uma promessa. No capítulo 2 de Atos, ele é a promessa cumprida. E a partir do capítulo 3, o Espírito Santo de Deus ela é manifestada no meio da sua igreja. Amado, Pedro, ele estava caminhando ali. Muitos conhecem, já ouviram muita pregação de Pedro. Um cara que enérgico, um cara que negou a Jesus, um cara que a sombra curava, e ele estava ali mediante uma situação muito complexa naquele momento. Talvez muito mais comum do que hoje, de alguém pedir esmola. E ele olhou aquele homem ali e falou assim, rapaz, e aí? Quando Pedro ele se depara com o coxo, vamos ler aqui o verso 6 do capítulo 3. O vento soprou aqui. O verso 5, ele diz assim, e olhou para ele esperando receber-lhes alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Amados, Pedro ele estava acompanhado de João. Quando o coxo estende a mão e pede uma esmola, ele fala assim, nós não temos prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho. Ele mudou o discurso dele. Inicialmente ele falou que ele, nem João, porque eu estava pedindo esmola. Se eu estou acompanhado do Dário e alguém me pede uma ajuda, eu espero receber ou de mim ou do Dário uma ajuda. Então Pedro fala assim, nós não temos ajuda,
mas o que eu tenho. Pedro só poderia dar aquilo para o coxo, aquilo que ele realmente tinha. Ele não poderia falar de João, ele não poderia dar o que João não tinha ou que deixaria de ter, mas ele tinha convicção daquilo que estava dentro dele. Ele não poderia falar, mas o que João tem, João te dá. Por quê? Porque o que João tem é de João, e o que Pedro tem é de Pedro. A convicção de Pedro foi tão grande que ele sabia do que ele estava fazendo. Ele deparou ali com o coxo e falou assim, meu Deus do céu. Olhou para aquela porta formosa. Eu fui procurar entender a porta, pastor Anderson. E eu peguei alguns dados aqui muito interessantes, que a porta, ela tinha mais ou menos de 22 a 25 metros de altura. E ela tinha mais ou menos de 18 a 20 metros de largura. Era feita de bronze de Corinto. Era um material muito caro naquela época. Era preciso mais ou menos 20 homens para poder abrir a porta do templo. A porta era tão grande, mas tão bonita, que quando o sol batia na porta, refletia a luz. As pessoas de distância, de longe, conseguiam ver a beleza daquela porta. E como é que conseguiram enxergar um coxo diante da porta? A porta, ela é linda, e o coxo é feio. A porta, ela é muito cara, ela tem preço, ela tem que se comprar, mas o coxo, ele tem valor. A porta, talvez, se fosse hoje, a gente ia tirar uma selfie, né? Hoje em dia, época da selfie, vai postar no Instagram, no Facebook, né, pastor? Ia tirar uma selfie. E se na foto tivesse passando o coxo, a gente ia ficar virando a câmera para ele não sair na foto. Amados, aquele coxo era um ser humano, era uma pessoa, era gente, assim como eu e como você. A situação, o estado dele de vida não separa ele do amor de Cristo, assim como o amor de Cristo não separou a gente. Então, provavelmente, se fôssemos no dia de hoje, a gente ia passar, ia tirar uma foto, ia publicar na internet, ia tentar de qualquer forma que não saísse aquele pedinte lá, aquele coxo. Não, calma aí. A foto tem que ficar legal, não pode sair aqui não, só tem que sair eu e a porta. Provavelmente a porta seria um ponto turístico, talvez o Cristo Redentor, né? A gente vai lá, talvez nem todos os cariocas já tiveram oportunidade de ir, vai lá no Cristo, tira uma foto e publica na internet. Se você tivesse tirado a foto lá, diante daquela porta, você faria de tudo para cortar o coxo. Por quê? Porque não era legal. Era uma pessoa desprezível para a sociedade. Era uma pessoa rejeitada diante das pessoas, diante da sociedade, diante dos líderes, diante das pessoas, assim como eu e você, que ia lá orar ao Senhor, era rejeitado. Era muito mais fácil eu passar ali e dar uma moeda, era muito mais fácil Pedro passar ali, pegar uma moeda e dar. Só que Pedro, ele começa a exercer o ministério dele, aquilo que ele aprendeu com quem? Com o Mestre, com Jesus. Amados, ele teve o maior professor que nós poderíamos ter, que foi Jesus. Ele teve aula teórica, prática, constantemente com Jesus. Pedro foi o cara que negou Jesus 3 vezes. Mas na sua primeira pregação converteu 3.000 almas para Jesus. Ah, Levi, o que você está dizendo? Ah, aquele jovem não tem mais jeito não, Levi. Aquele jovem não tem mais solução. Aquele jovem não tem como mudar. Aquela pessoa não tem mais chance. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Continue acreditando em você. Continue acreditando no seu ministério. Continue acreditando na sua família. Continue acreditando no seu esposo, na sua esposa. Continue acreditando nessa geração. Porque pode ser que para os meus olhos, para os seus olhos não tenha solução. Mas nós estamos falando de Deus. Aquele que transforma a situação. Aquele que modifica a circunstância. E aquele que altera o nosso futuro. Mediante a nossa vontade, o nosso querer, é só nós crermos na palavra dele. E Pedro estava ali, né? Rapaz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, meu amigo, o que eu tenho, isso eu te dou. O que eu tenho dentro de mim, o amor que Cristo colocou dentro de mim,
eu te dou. E esse amor vai te tirar dessa situação. Esse amor vai te tirar desse estado que você está. Ei, se você era conhecido como um homem coxo, que vivia pedindo esmola, você vai ser conhecido agora como um homem curado, como um homem transformado, como um homem que adora o Senhor. E nós lemos aqui que o coxo levantou e se colocou de pé. O coxo pediu uma coisa a Pedro. Qual foi? Esmola. O coxo pediu uma coisa a Deus. Esmola. Vocês vão começar a entender o mistério de Deus a partir de agora. O coxo pediu uma coisa a Deus, que foi esmola. Sabe quantas coisas Deus deu para ele? Vamos conferir comigo? Como eu disse, a gente tem que passear na Bíblia, né? Ele pediu esmola. Mas olha o que ele ganhou, recebeu de Deus. E tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés se firmaram. Primeira coisa, os pés se firmaram. E saltando ele, saltou. Segunda coisa, pôs de pé e andou entre eles. Terceira coisa, ele andou. No verso 8. Andando, soltando e louvando a Deus. Amados, andando, soltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam, porque ele assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e espanto pelo que acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado, Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto deles. E ao aprender chamado de Salomão. Ou seja, ele pediu uma esmola, recebeu a cura, recebeu o milagre, recebeu de Deus o privilégio de entrar ao templo. Você imagine todo dia você for colocado na porta da igreja, mas não ter oportunidade de cultuar a Deus dentro da igreja. Aquele homem, todo dia, ele tinha oportunidade de estar perto do templo, mas nunca teve oportunidade de estar dentro do templo. Ele todos os dias tinha oportunidade de sentar na beira do caminho. Ele todos os dias teve oportunidade de sentar na porta. Mas ele nunca teve oportunidade de entrar para dentro do templo, de estar junto dos seus irmãos, de adorar aquele que é digno de adoração, de levantar louvores. Mas através de um pedido, Deus transformou a vida daquele homem. E nessa noite, meu amado, se você crer verdadeiramente, se você tiver fé, através de um pedido que você tiver, Deus vai transformar a sua vida. Deus vai modificar a situação da sua vida. Aquilo que você crê atentamente e receber de todo o coração, Deus vai fazer abundantemente sobre você. Amados, Pedro estava indo orar. Mas calma aí, Levi. Pedro poderia falar, não, Pedro estava indo orar. Outra coisa que eu queria compartilhar para você nessa noite, é preciso orar, é preciso ter vida de oração. Crente que não tem marca no joelho, meu irmão, crente que não dobra seu joelho para orar, crente que não busca relacionamento com Deus, crente que não está próximo de Deus, meu amigo, tem alguma coisa de errado. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro de nós, há um desejo e um prazer de se relacionar com o Pai, de se relacionar com aquele que nos formou. Ei, se você está diante de Deus, o Espírito Santo de Deus está dentro de você, não tem como. Você vai sentir vontade de falar com Ele, você vai sentir vontade de ouvir a voz dEle, você vai sentir a vontade de receber Ele todos os dias na sua casa, no seu quarto, no seu particular. Sabe por causa de quê? Porque crente tem que amar orar. Crente que não ora fica fraco. Crente que não ora fica prostrado no chão. Crente que não ora fica esquecido. Crente que não ora fica para trás. Mas crente que levanta, crente que dobra o seu joelho e crente que busca ao Senhor, Deus atende lá dos céus as orações e diz: vem até mim que eu tenho compaixão contigo. Ei, eu estou me relacionando contigo agora. Abre a porta, porque eu quero falar contigo. Aleluia. Só que hoje em dia, pastor, isso é meio complexo. Quando você vê um crente que é crente de oração, ele faz ao contrário, ele começa a se excluir das pessoas. Ele acha que ele é mais santo do que as pessoas. Deus está mandando eu falar, e a gente tem que entender a voz de Deus. Ele se coloca, às vezes, até como quarta pessoa da divindade. Ele se acha um ser
angelical. Meu irmão, crente que ora, crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, tem o fruto do Espírito. E aquele que tem o fruto do Espírito deseja estar diante de pessoas. Por quê? Como vai manifestar o fruto do Espírito se eu não tenho parte de alguém? Se eu não posso amar alguém? Se eu não posso ser longânimo com alguém? Se eu não posso ter mansidão com alguém? Se eu não posso ter amor com alguém? Como eu posso exalar? Como eu posso manifestar o fruto do Espírito Santo de Deus na minha vida? Então, meu amado, ore ao Senhor. Quando nós oramos ao Senhor, o céu se abre. Quando nós oramos ao Senhor, o céu se abre. E quando o céu se abre, o Pai se revela para nós. Ele libera o rema sobre nossas vidas, que é a palavra revelada. E nós, atentamente, com ouvidos abertos, começamos a compreender a grandeza de Deus. Quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais desejo nós vamos estar de estar perto de pessoas. O Evangelho, ele não te isola, ele te aproxima. O Evangelho que aproxima você de outra pessoa, o Evangelho que modifica o desejo de estar com outra pessoa. Esse é o desejo do Evangelho. Amado, a porta, ela estava erguida, e o coxo no chão. A porta, como eu disse, ela era bonita, e o coxo, ele era feio. Porém, a porta é uma coisa, um objeto, e o coxo é uma pessoa, é uma alma, é uma vida. Sabe o que a gente faz hoje em dia? Eu até falei isso lá com a juventude, uma época atrás. As donas de casa sabem o que é aquele mix, que você joga cenoura ali e picota tudo, né? A gente pega isso, pastor, e joga as coisas que são importantes e as coisas que não são importantes. Nós jogamos dentro do nosso mix os objetos e nós jogamos dentro do nosso mix pessoas. E sabe o que nós fazemos? Nós apertamos o botão. O resultado que der é o resultado que eu vou usar. Muitas vezes nós estamos amando coisas e nós estamos esquecendo pessoas. Ei, muitas das vezes você valoriza seu celular, valoriza seu carro, valoriza seu status na internet, você valoriza seu status social e esquece de amar pessoas. Ei, o Senhor está te chamando a atenção hoje. Começa a reverter isso na sua vida. Começa a se aproximar de Deus, começa a amar pessoas, começa a procurar pessoas. Diz assim, ei, meu carro está na mão de Deus, minha casa está na mão de Deus, mas e você? O que você precisa? Estamos ouvindo hoje, amados, um crescimento de pessoas sofrendo por depressão, sofrendo por ansiedade. E o que nós temos feito? Publicado uma frase de efeito no status do WhatsApp, para ver se a pessoa lê e ela modifica. Vou botar lá no WhatsApp lá, né? Setembro Amarelo, eu apoio. Mas dentro da sua casa tem uma pessoa que passa por depressão e você nunca procurou conversar, ouvir, abraçar, amar, dizer que Jesus ama, orar. Eu coloquei lá que é muito fácil você mandar uma mensagem no WhatsApp, é muito fácil você fazer uma ligação, mas realmente o que as pessoas precisam é você procurar a pessoa, abraçar ela e perguntar, cara, eu quero saber o que está acontecendo, sabe por causa de quê? Porque por mensagem, por ligação, você não sente a emoção, não tem sentimento. Ei, você não consegue sentir o que o outro sente. Você não consegue perceber um pouco o que a pessoa está passando. Mas quando você senta, quando você olha nos olhos, você consegue identificar a verdade. Você consegue identificar a dor. Você consegue identificar a fraqueza. Você consegue identificar tudo. E aí sim, Deus vai te usar para você ajudar a transformar a vida dessa pessoa. No versículo 7, que a gente leu, o 6 no 7, né? Pedro, ele toma o coxo pela mão. Meu amado, Pedro, ele usou a fé em ação. Pedro não falou, levanta e anda, e ficou olhando para o coxo para ver se ele iria levantar. Pedro estendeu a mão e falou assim, rapaz, levanta. Ele usou a fé que ele tinha, que aquele coxo seria sarado, mas ele também exerceu uma ação. Ele simplesmente não falou, rapaz, levanta daí e anda. Ei, toma a sua cama e anda. Não, ele falou assim, levanta, estendeu a mão. Olha o que Pedro fez. Sabe o que representa isso aqui? Quem gosta de estudar a palavra de Deus,
Deixa eu pegar a referência aqui para vocês, se vocês quiserem depois estudar. Lá em Mateus 14, 31. Os discípulos no barco, aí vinha andando um homem sobre as águas. Não vinha? E o homem passeava. E os discípulos começaram a se apavorar. Aí, é um fantasma, o que é aquilo? Aí o mestre falou assim, ei, sou eu, calma. Aí o discípulo, não, mestre. Aí Pedro, é você mesmo? Deixa eu ir até você, mestre. Vem. Aí Pedro começa a andar sobre as águas. Chega uma determinada situação com aquela tempestade, o que Pedro acontece com Pedro? Ele tem medo, ele começa a afundar. O que Jesus faz com Pedro? Estende a mão. Pedro está reproduzindo aquilo que ele aprendeu com o mestre. Ei, você só vai poder fazer, você só vai poder liberar a palavra, você só vai poder profetizar se você aprender. Se você for um crente que está perto do seu pastor, está perto do seu líder, falando assim, me ensina, eu quero aprender, eu quero crescer. Ele vai te ensinar, para quando chegar o momento, você ter certeza do que você está fazendo. Pedro não teve uma ilustração da sua cabeça, um pensamento voluntário, não. Ele reproduziu um ensinamento do mestre. A mesma coisa que o mestre fez com ele. Estendeu a mão. Para tirar ele aonde? Do mar que estava afundando. E a mesma simbologia ele usou com o coxo. Estendeu a mão. Tem pessoas hoje em dia, pastor, que quer gravar uma live, botar no Facebook, começar a pregar, mas nunca teve um aprendizado com o líder, nunca teve aprendizado com o pastor, nunca sentou do lado do banco, da cadeira com o pastor, falou assim, pastor, me ensina a Bíblia aí. Pastor, me revela a palavra aí, pastor, me ensina aí, eu preciso entender, pastor. Tem pessoas que querem ser líder, querem ter o título de pastor, mas nunca foi com o pastor no campo, nunca foi com o pastor numa visita, nunca foi com o pastor numa oração, nunca dobrou o joelho dentro do gabinete do pastoral, nunca foi para um círculo de oração, nunca foi para uma consagração. Ei, o que você quer? O que você pensa na sua vida? Se você quer mudança na sua vida, se você quer mudança na sua casa, se você quer mudança no seu trabalho, começa a buscar a mudança primeiro em você, porque depois que você mudar, Deus vai mudar tudo que Ele tem que mudar ao seu favor. Eu me lembro que lá, né, na Batista, desde pequeno lá, né, criado, garotinho, e aquele garoto que era mais questionado, porque fazia bagunça beça, Levi levado, né? Não, Levi é bagunceiro, né, Verônica? Levi não deixa ninguém parado, Levi é namorador. Muitas pessoas já pararam e falaram assim para mim, rapaz, não tem jeito para você não, rapaz. Você não tem jeito mais não. Eu ouvi dizer uma vez, compartilhar com vocês, uma pessoa que eu nunca esperava isso. Ela falou assim para mim, Levi, morre-se um homem, mas a fama continua. Porque eu queria namorar a filha dela. E a filha dela, e ela era esposa de pastor, a filha de pastor, então sabe como é que é, né? É aquela pressão psicológica, espiritual, material e tudo. E ela falou assim para mim, rapaz, morre se o homem, a fama continua. O grande problema seu, Levi, porque, rapaz, você quer namorar todo mundo. Amados, eu saí do portão na casa dela, parecia que eu tinha tomado na costa, que eu vim cabaleando, descendo a rua, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Fui para casa e falei para minha mãe, nunca mais eu coloco meus pés lá. Às vezes, amados, em vez de nós amarmos o próximo, ao invés de nós trazermos para perto, ensinarmos, doutrinarmos, sabe o que nós fazemos? Nós colocamos mais um pezinho nas costas e damos um empurrão. Dessa ladeira, o que aconteceu. Às vezes você fala assim, cara, não tem mais jeito para o meu marido só quer ter essa vida. Não tem mais jeito para o meu filho só quer ter essa vida. E em vez de você continuar a incentivar e continuar orando, e continuar abraçando, continuar dando amor, sabe o que você faz? Você empurra mais um pezinho nas costas. Deixa ele se ralar, quebrar a cara, já não tem mais jeito. Não tinha mais jeito para aquele coxo, não. Era todo dia, ele era posto diante da porta. Mesmo dia, todo dia, a família dele pegava ele. Alguém aqui lembra de um homem que ficava embaixo do viaduto do Alcântara, da cadeira de roda, um senhor escuro? Vocês lembram? Conhece ele? Rapaz, diante de Deus, todo dia ele estava no mesmo
lugar. Eu era adolescente, rapaz, quando eu passava lá e tal. Não sei se ele faleceu. Mas todo dia, pastor, ele estava no mesmo lugar, na cadeirinha, pedindo esmola. Todo dia. Eu te faço a pergunta, será que eu tive capacidade de chegar ali e falar para ele assim, rapaz, talvez eu não tenha dinheiro hoje para te dar, mas o que eu tenho eu vou te dar, que é o evangelho que um dia me alcançou, rapaz. Você pode continuar vivendo essa vida de pedinte, mas você pode ter a vida transformada pelo amor de Cristo. Aquele coxo estava todos os dias no mesmo lugar, pastor Adriano. Todo dia. Era um hábito. Quero dizer uma coisa para vocês, amados. Sabe o que acaba com a vida espiritual? Sabe o que acaba com a vida ministerial? Hábitos. Tem crente que ajoelha no automático para orar a Deus. Tem crente, pastor, que já vai lá na cama, lá, já dá aquela meia ajoelhada, Deus, obrigado pelo dia, amém, e vai dormir. É o hábito. Deus não quer hábito, Deus quer vida. Vida de oração é diferente de hábito de oração. Hábito de oração, você vai orar todas as vezes a mesma coisa, sem perceber. Mas vida de oração, todo dia você vai ter uma coisa nova para contar para o pai. Pai, hoje, pai. Pai, hoje, pai. Eu tenho um filho de 5 anos. Espoleta. Eu chego em casa, ele, pai, hoje na escola meu amigo fez isso, pai, hoje eu aprendi isso, pai, hoje... Não tem um dia que ele repete alguma coisa que aconteceu com ele, todo dia ele me conta uma coisa nova. E por que com Deus? E por que com o Espírito Santo a gente quer contar a mesma coisa? A gente quer ter a mesma oração, a gente quer repetir as mesmas coisas que ele já sabe sobre o nosso respeito, mas a gente não quer compartilhar novidade para ele, não. O hábito te afasta de Deus. O hábito te afasta de receber as bênçãos de Deus. O hábito te afasta a receber uma vida de santificação. Mas aquele que tem vida de oração, meu amado, eu creio nessa noite que você tem vida de oração, mas se você ainda não tem, você vai buscar isso diante de Deus. E a vida de oração que você vai ter através dele vai abrir portas para você, vai abrir transformação na sua casa, na sua família, na sua vida. Que nessa noite você possa entender aquilo que Deus espera em você, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude, uma mudança de postura, para receber o novo de Deus na sua vida. Pedro reproduziu o que aprendeu com o mestre. Ele pôs em prática. Eu me lembro que lá na Batista, eu era o jovem mais questionado, como falei com os amados aqui. Mais questionados. Aquele jovem que cresce na igreja, conhece tudo, apronta tudo. Morava do lado da igreja. A minha casa dividia muro com a igreja. Você imagina. Os jovens, adolescentes chegando para a igreja, o culto começava às 7h30, estava eu na rua, descalço, sem camisa, jogando bola, soltando pipa. Aí ali dos adolescentes, ele vai para a igreja, não, daqui a pouco eu estou indo. Quando terminar aqui, eu vou. Mas eu me lembro de todo o ensinamento que eu tive, e isso eu não abro mão. Às vezes tem alguém que você fala assim, rapaz, não tem mais jeito não, continue, rapaz. Porque quando ele tiver a vida transformada, ele vai lembrar de um dia que você ensinou. Ele vai relembrar um dia que você chegou, botou ele sentado na cadeira e falou assim, rapaz, eu te amo, Jesus te ama, tem solução para a sua vida. Há esperanças para você. E quando ele tiver a vida transformada, renovada, ele vai lembrar de um dia você ensinou a ele, um dia você amou a ele, um dia você orientou ele, um dia você deu um conselho para ele, um dia você estendeu a mão para ele. E você sabe o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir a mesma coisa com outras pessoas. Ei, só pode falar de amor, só pode falar de restauração de casamento, restauração familiar, quem um dia passou. Eu nunca vi um solteiro aconselhar casais. Vocês já viram isso? Eu nunca vi um cara que já casou 5 vezes aconselhar um jovem que está querendo casar. Aí ele vai falar assim, rapaz, se der ruim, separa, casa de novo. Não é isso? Porque ele vai reproduzir aquilo que ele sabe. E o jovem que ouviu vai reproduzir novamente aquilo que ele aprendeu. Mas agora, quando você senta perto de um homem de Deus,
Quando você senta perto de uma pessoa, quando você pede conselho de uma pessoa, que você sabe que a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus, porque a pessoa tem a vida transformada. Tem pessoas, amados, que não precisa de legenda igual filme estrangeiro, não. Tem pessoas que não precisam de legenda, não. Você olha para a pessoa e você fala assim, rapaz, a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus. Ela é mulher de Deus, ele é homem de Deus. Pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus, as pessoas querem estar perto. Pessoas que têm a unção de Deus, as pessoas querem andar junto. Pessoas que transpiram a unção de Deus, pessoas que são cheias do Evangelho, as pessoas querem estar perto. Não precisa ela ficar falando assim, ei, eu sou santo, tá? Ei, eu sei orar em línguas. Ei, eu prego, rapaz, quando eu subo no altar, eu dou 3 pulos, e a igreja toda começa a pegar fogo. Não, rapaz, não precisa disso não, porque aquilo que você é, você não precisa dizer, aquilo que você é, Deus conhece, aquilo que você é, Deus se revela, e sabe o que acontece? As pessoas vão ter prazer de estar perto de você. Comece hoje a buscar mais a presença do Pai na sua vida. Comece hoje a se consagrar mais. Comece hoje a orar mais. Comece hoje a ler mais a Bíblia. Comece hoje a estar perto de pessoas que vão te fazer crescer ministerialmente, crescer espiritualmente. Sabe para quê? Para um dia você estar lá e poder transferir tudo aquilo que você aprendeu. Pedro, ele espelhou uma atitude que ele aprendeu com o mestre. Teve um encontro de jovem lá na igreja, a gente trabalha com jovem lá, e teve um encontro lá, um retiro, que foi para a igreja, não foi nem para a igreja, foi para a liderança. Aí, pastor Adriano, me colocaram para ministrar, né, em uma parte do evento lá, do encontro lá, para a liderança, para pastor, para evangelista, para diácono, para líder de louvor, filho de pastor. Eu falei, e agora, rapaz? Responsabilidade. Aí você imagina se eu não tivesse um aprendizado, um ensinamento, se eu não tivesse andado com o pastor Adriano, se eu não tivesse um dia lá na Batista lá que ele falou assim, rapaz, me ouve, jovem, vem cá. Eu vou continuar com essa história, me lembrem. Mas como eu estava falando lá, Batista renegado, né, aquele jovem criticado, mas muitas pessoas acreditavam em mim e me levaram ao diaconato. Eu não era nem casado ainda. Não tinha costume na igreja de se levantar, de ordenar diáconos solteiros, ainda mais jovem, 18 anos, 19. Aí me deram um voto de confiança, me chamaram para trabalhar no corpo de obreiro. E eu com medo. Falei, ih, rapaz, se eu fizer alguma coisa de errado, o fogo vai sair do céu, vai me queimar, eu vou... Mas esqueci que nós estamos no tempo da graça, que me alcança todo dia, transforma a minha vida todo dia. E sabe o que aconteceu? Me deram um voto de confiança. Eu comecei a trabalhar no corpo de obreiro. Aí falaram assim, não, rapaz, tem como investir nele. Vamos chamar ele para o diaconato? Me chamaram para o diaconato, me ordenaram a diácono. Meu pai, formado em teologia, bacharel de teologia, já vai fazer, acho que 11 anos, superintendente da escola bíblica dominical. Está fazendo já pós-graduação em teologia. E eu falei assim, rapaz, um dia acontecer isso aqui em casa, de um cargo ministerial, vai ser meu pai, porque meu pai é um cara que conhece a palavra de Deus. Mas não, me chamaram primeiro que meu pai. E de repente eu estou vendo lá, Levi, aquele que morre a fama ia continuar servindo ao Senhor, servindo ceia. 7:30 da manhã, camisa social branca, calça preta, gravatinha preta, sentar lá para receber a ministração do pastor, e servir a ceia, depois levar a ceia na casa dos irmãos. E as coisas começaram a modificar na minha vida. Por mais que a sociedade, por mais que as pessoas falam que não tem mais solução, guarda seu coração. Por mais que as pessoas falam que não tem mais jeito, por mais que as pessoas desacreditem de você, guarde seu coração, porque o Senhor, Ele tem um plano para você que vai surpreender aquele que te questionou, vai surpreender aquele que tinha dúvida sobre você, vai surpreender aquele que questionou a sua atitude, a sua vida. Sabe por causa de quê? Porque hoje eu estou realizando, mas o amanhã pertence a Deus.
E quando está na mão de Deus, a certeza de que coisas grandes, coisas maiores virão, coisas extraordinárias acontecerão. Sabe por causa de quê? Porque Deus, Ele não é pequeno, Deus, Ele não é comum, Deus é sobrenatural, Deus é aquele que nos criou, aquele que soprou em nós o seu fôlego, para que hoje nós tivéssemos vida. Então Ele quer o melhor para nós. Eu costumo falar, amados, que a gente já tem o melhor dentro de nós, que é o fôlego de vida. Sabe por causa de quê? Porque quando Deus acabou de fazer o homem, a palavra de Deus que Ele puxou, soprou dentro do homem. Se Deus puxou o fôlego e soprou dentro do homem, Deus tirou dentro dele. O que você tem dentro de você é aquilo que Deus tem dentro dele. O que você tem dentro de você é aquilo que foi extraído dentro de Deus, dentro das entranhas de Deus, para poder você hoje estar aqui, para poder você hoje profetizar, para poder hoje você orar. Jesus falou que quando Ele fosse ao céu, nós continuaríamos exercendo o ministério, nós continuaríamos orando, expulsando demônios, nós iríamos fazer coisas iguais e maiores que Ele. Só que nós não recebemos essa palavra. Tudo que fazemos, tudo, vai ter alguém que vai se espelhar em nós. Tudo que nós fazemos hoje, vai ter alguém que vai se espelhar em nós. Aí eu quero dizer uma coisa para você. O que você tem refletido? Meus amados, se você é um bom marido, pode ter certeza, tem alguém vendo sua atitude de bom marido. Se você é um bom patrão, pode ter certeza, tem alguém vendo sua atitude de um bom patrão. Se você é um bom funcionário, pode ter certeza, tem alguém vendo sua atitude de um bom funcionário. Eu nunca vi alguém chegar e falar assim, ó, a partir de hoje, estou te promovendo. Para um cara que não é compromissado, não chega no horário certo no expediente, não é aquele que fica colocando atestado, não é aquele que produz para a empresa. Normalmente é o contrário, não é isso? Aquele que se dedica, recebe oportunidades. Por quê? Porque as pessoas estão vendo a atitude dele. A sua atitude, muitas das vezes, vai refletir em alguém. Não adianta a gente ter uma atitude aqui dentro da igreja, se na nossa casa nós temos uma outra atitude. Não adianta a gente ser alguma coisa aqui dentro da igreja, se lá no trabalho a gente é uma coisa totalmente diferente. Não adianta a gente ser alguma coisa aqui dentro da igreja, se na nossa rua nós somos diferentes. Sabe por causa de quê? Porque nós vamos cair do cavalo, literalmente. Porque o que habita em nós tem que ser a verdade. Estamos aprendendo lá com o pastor, né, Dário? Sobre o escudo, Efésios, sobre a armadura. E o que qual é o nome do cinto? Cinto da verdade. Mas se não tiver verdade, vai cair do cavalo. Ontem, pastor, me fala aí a hora aí, pastor. Me fala a hora aí, porque senão vai virar vigília, hein? Eu falei da hora nona, daqui a pouco a gente vai falar da primeira hora da noite, a segunda, a terceira, vai embora. Amados, ontem a gente estava lá na igreja, uma reunião ministerial. Há 3 anos eu estava liderando a juventude. E ontem foi um momento de eu transitar a liderança para um outro casal para estar assumindo o trabalho que eu estava fazendo. E ontem, né, a gente ali sentado, e a gente orando, conversando. É muito doloroso que a gente fica triste, mas a gente fica feliz porque temos resultados. Aí o Leonardo, que está assumindo a juventude lá em Porta de Sião agora, ele falou assim para mim, rapaz, você construiu um alicerce. Eu quero ter o privilégio agora de começar a sentar o tijolo nesse alicerce. Se eu vou construir uma casa ou um prédio, eu não sei. Mas eu quero dar continuidade à obra. Vai ser muito lindo quando o seu filho olhar para você e falar assim, pai, você com minha mãe, você, mãe, com meu pai, construiu um alicerce dentro de mim. Agora eu quero reconstruir isso na minha vida, no meu casamento. Será muito lindo quando o seu filho olhar para você e falar assim, papai, eu quero ser igual ao Senhor. Mamãe, eu quero ser igual à senhora. Sabe por causa de quê? Porque o desejo do seu filho é reproduzir a mesma atitude que vê em você. O
filho, quando olha para o pai, ele fica assim, ó, pescando tudo, para poder aprender e lá na frente reproduzir aquilo que ele aprendeu com o pai. Amados, já estou terminando. Só o versículo 11 diz assim, 11 não, 10. E conheciam-nos, pois ele era o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e espanto pelo que lhe acontecera. E apegando-se ao coxo que fora curado a Pedro e João, olha o que aconteceu. Todo o povo correu. Ei, a palavra de Deus está dizendo que todas as pessoas foram ver o que estava acontecendo. Porque, 30 anos tinha uma pessoa que era coxo, que ficava deitado, que ficava sentado na beira da porta. E esse coxo está saltitando, está falando, está glorificando a Deus. Olha o propósito daí. Através da vida do coxo, o Espírito Santo de Deus teve a oportunidade de impactar milhares de pessoas que viram a transformação da vida daquele homem. Ei, se você tiver a sua vida transformada, o milagre não vai ser só para você. O milagre vai ser para as pessoas que te acompanham. O milagre vai ser para as pessoas que te olham, porque elas vão ver a grandeza de Deus na sua vida. E sabe o que elas vão dizer? Eu também quero esse Deus na minha vida. Porque se Deus foi capaz de mudar a vida do Levi, se Deus foi capaz de mudar a sua casa, a sua família, seu relacionamento, seu casamento, seu filho, Deus é capaz de mudar a minha vida. Então continue orando, continue pedindo a Deus, continue intercedendo. Amados, eu quero Deus que você modifique a minha situação. Eu quero Deus que você modifique meu casamento. Eu quero Deus que você modifique meu futuro. Transforma a minha vida. E quando Deus transformar, o milagre vai ser tão grande que Ele vai alcançar todas as pessoas que estão ao teu redor. E outra hora te questionava, falava que você não tinha valor. Agora vão ter que falar o contrário, que você é homem de valor, que você é homem de valor, que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. Se outra hora criticava a sua atitude ou a tua postura, agora vão ter que torcer o nariz e dizer, não, eu estava enganado, ele é homem de Deus, ele é mulher de Deus, porque ele continua adorando a Deus. Muda a circunstância, muda a situação, muda a atmosfera de onde ele está, mas ele continua firme, sabe por causa de quê? Porque quem sustenta ele é Deus, quem sustenta a vida dele é Deus, quem sustenta ele é a vida de oração que ele tem. Lembra que eu falei? Continue orando, continue tendo a vida de oração, porque a sua vida de oração vai transformar. Aleluia. Amados, se você veio aqui nessa noite, provavelmente você veio para ouvir a palavra de Deus. Talvez você saiu da sua casa hoje esperando uma resposta de Deus. Talvez você saiu do seu trabalho cansado, pegou esse trânsito aí de Niterói, de Alcântara, esperando ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus hoje, Ele está disposto a se revelar para você. Ele está disposto a hoje te dar mais uma oportunidade. Eu só te peço, não abra mão dessa oportunidade. Não abra mão dessa oportunidade de Ele mudar a sua vida. Não abra mão dessa oportunidade de Ele mudar o seu caráter. Não abra mão da oportunidade de Ele mudar a situação da sua família. Não abra mão da oportunidade de Ele mudar a situação do seu filho. Não abra mão da oportunidade de Ele mudar o seu casamento. Ei, se você veio aqui com o coração aberto esperando de Deus, essa noite Ele está se revelando a ti. Ele vai entregar a ti aquilo que você tem orado. Babás. Aquilo que você tem buscado na madrugada, aquilo que você tem buscado no seu quarto, no lugar de intimidade, Ele vai se entregar nessa noite. Mas você precisa ter fé, você precisa acreditar. Por mais que você todos os dias é colocado à beira da porta, continue com fé, porque um dia vai passar um homem de Deus e vai poder liberar a palavra, e a cura vai chegar, a transformação vai chegar, o renovo vai chegar, o fôlego de vida vai chegar. Deus, Ele quer mudar a nossa vida. Deus, Ele quer mudar a nossa situação. Deus, Ele quer mudar nosso estado. Deus, Ele não quer que nós continuemos à mercê da sociedade, à mercê das pessoas, não. Deus, Ele quer que você seja vitorioso, sim. Deus, Ele quer sim que você seja um homem respeitado, uma mulher honrada onde você é. Ele tem o desejo disso. Mas Levi, eu sou pecador. Ei, deixa eu falar para você. Alguém já ouviu esse versículo? Aonde abundou o pecado? Muitas das vezes quando a gente ouve esse versículo, pastor, a gente fala de lugar. Não, ali era uma boa. Já ouvi muito isso quando a gente foi lá para a antiga Rufiã.
Não, porque ali era lugar de pecado, agora superabundou a graça. Sim, amém. Mas o pecado, ele não habita em prédio, em loja. O pecado, ele habita em pessoa. E a graça, ela não habita em prédio. A graça, ela habita em pessoas. Se nós esvaziarmos essas cadeiras daqui, aqui vai ser um galpão. Mas quem tem poder de esvaziar seu coração? Pedro, quando Jesus estava aqui entre nós, negou Jesus 3 vezes, o pecado abundando. Mas na primeira pregação dele, em Atos, 3.000 almas converteu a Jesus. Aonde abundou o pecado, negou 3 vezes. Superabundou a graça de Deus, 3.000 almas foram convertidas para o Senhor. Pode questionar, pode apontar o dedo para você, mas continue orando, porque a graça vai superabundar na sua casa, a graça vai superabundar na sua vida. E quando você abrir a sua boca, na sua rua, na sua casa, sua família, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser transformadas, pessoas vão ser tocadas pelo poder do Evangelho, pela graça de Deus, porque dentro de você habita a graça. Eu queria te convidar a orar. Se você puder ficar de pé, se você puder deixar a Bíblia no banco, se você puder fechar seus olhos. Se você puder se desconectar, desligar agora o roteador, desliga o Wi-Fi e liga o Bluetooth de Deus. Porque o Wi-Fi, o sinal é longo, né? Mas o Bluetooth, o sinal é mais próximo. Então Deus, ele anda próximo de nós. O Espírito Santo de Deus, ele está pertinho. Agora você vai fechar seus olhos. O Ministério de Louvor vai estar louvando. Nós vamos estar orando aqui. Nós somos crentes. Está todo mundo de olhos fechados. Está todo mundo com o olhinho fechado, conectado em Deus, com o pensamento em Deus. E eu não sei aquilo que você tem passado, eu não sei a vitória que você tem esperado em Cristo. Hoje é a quarta de vitória. Eu não sei qual é a vitória que você tem esperado em Cristo, mas se verdadeiramente você crê, a sua vitória vai chegar hoje na sua vida. Está todo mundo de olhos fechados. Eu vou te convidar, se você quiser, eu não estou pedindo para você aceitar Jesus, eu não estou pedindo para você levantar as mãos, não. Eu estou pedindo para você que quer ter a vida transformada. Eu estou pedindo para você que quer ter a vida restaurada. Eu estou pedindo para você que quer ter o casamento restaurado. Eu estou pedindo para você que quer ver seu filho longe do tráfico de drogas, sua filha longe da prostituição. Eu estou falando para você, se você quer mudar o seu estado, o estado de alguém na sua casa, sua família, é com você que eu estou falando. Eu vou te convidar aqui na frente e nós vamos estar orando juntos. E nós vamos estar clamando junto, porque verdadeiramente a nossa fé em Cristo Jesus vai alcançar, nós vamos alcançar o milagre. A nossa fé em Cristo Jesus, nós vamos alcançar a vitória. Então eu vou te convidar nessa noite, a você que quer, você que deseja, você que não quer, continue no seu lugar.